caros alunos. Iniciemos uma aula de Filosofia do Direito, fazendo revisão, né? A gente agora vai fazer outro exercício, agora especificamente sobre a Idade Média, Santo Tomás de Aquino. Nós vamos voltar um pouquinho no conteúdo da aula passada, em Aristóteles. Como a gente já viu, né, Santo Tomás de Aquino ele vai absorver a filosofia aristotélica. E é exatamente aqui que nós vamos perceber isso a partir dessa questão que caiu na OAB de 2016. Então vamos lá. Na sua mais importante obra, a Suma Teológica, São Tomás de Aquino trata os conceitos de justiça comutativa e de justiça distributiva de uma tal maneira que eles passariam a ser largamente utilizados na filosofia do direito. Assinale a opção que apresenta esses conceitos, conforme expostos na obra citada. Como eu disse, né, de novo, vamos voltar aqui conceitos que estavam presentes na filosofia aristotélica. Então vamos lá. Letra A. A justiça comutativa regula as relações mútuas entre pessoas privadas e a justiça distributiva regula a distribuição proporcional dos bens comuns? Letra B. A justiça distributiva destina-se a minorar os sofrimentos das pessoas e a justiça comutativa regula os contratos de permuta de mercadorias? Letra C. A justiça comutativa trata da redução ou diminuição das penas, sanção penal, e a justiça distributiva da distribuição justa de taxas e impostos? A letra D. A justiça comutativa regula a relação entre súditos e governantes e a justiça distributiva trata das relações entre diferentes povos, também chamadas de direito das gentes? Então vamos lá, olha, aqui temos alguns peguinhas, né? Mas logo de cara a gente já consegue achar a resposta. Por quê? Porque exatamente a letra A é a resposta correta. Porque aqui vai falar exatamente a definição de justiça comutativa, que seria o quê? A justiça que regula as relações mútuas entre pessoas privadas. Como nós vimos na aula passada, né, e também na aula número 4, a justiça comutativa ela vai falar exatamente das relações privadas, que ela considera a exata proporção, a igualdade simples, regulando as relações entre particulares e não conferindo qualquer relevância ao mérito de cada indivíduo. Isso é importante. Agora, a justiça distributiva, pelo contrário, ela vai considerar o mérito, né? Vai ser uma justiça meritocrática, onde uma pessoa pode ter participação desigual à outra. Então você vai verificar exatamente o mérito da pessoa nessa distribuição das honras e tal. Era a segunda questão da aula passada, né? Então aqui nós temos o quê? Uma proporcionalidade geométrica. A letra B, por que ela não é? A justiça distributiva, ela visa a distribuição de honras, dinheiro e outras coisas, e a justiça comutativa regula as relações entre pessoas privadas. Aqui na hora que, ao peguinha dessa questão, exatamente aqui na hora que fala permuta de mercadorias. Por quê? A pessoa quando fala comutativa pensa logo em permuta, porque a gente lembra da comutação da matemática, e não tem a ver com isso. Nós vimos que comutativa aqui tem a ver com reparadora, no caso da justiça, né? A letra C está incorreta por quê? A justiça comutativa trata das relações particulares, no sentido de um sujeito dar a outro o que lhe é devido. Então, é nesse sentido. Por quê? É uma justiça reparadora. Então, por exemplo, um exemplo que eu dei na aula número 4. Se eu cometo um crime, então eu tenho que ressarcir a sociedade daquele crime que eu cometi. Se eu furtei ou lesei alguém, eu tenho que reparar exatamente isso. Então, é isso que acontece. Essa é uma justiça reparativa, né? E no sentido aí, você vai estar falando de uma justiça particular. Nesse sentido, ela não é igual à justiça distributiva. E a peguinha aqui da distributiva está exatamente na hora que fala de distribuição justa de taxas e impostos. Aqui nós não estamos falando dessa questão de taxas e impostos, ainda mais taxas e impostos, né? Nós estamos falando de distribuição de bens, né? E não pelo contrário de ônus, né, às pessoas, né? Então é exatamente a peguinha aqui quando fala distribuição, é como assim? Distribuição de um ônus. E a letra D? A letra D, ela está incorreta. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de algo que ainda não aconteceu. Por que eu estou falando que não aconteceu? Ô, gente, todas as questões de concurso a gente tem que tomar muito cuidado com o anacronismo. Aqui fala assim, a justiça comutativa regula a relação entre pessoas privadas, por sua vez, o direito das gentes, né? Então, nesse sentido, remete à fundamentação da metafísica dos costumes, que é de 1785. Então, ou seja, não tem nada a ver com Santo Tomás de Aquino ali na Idade Média, né? Então, é de Kant, né? Então, aqui nós estamos falando de uma justiça que está ligada a Kant. E essa obra vai falar exatamente desse tipo de justiça, né? O direito das gentes, que vai tratar das relações dos estados entre si e dos indivíduos de um estado com os de outro estado, né? Então, ou seja, nós estamos tendo a ideia de pluralidade. Aqui, então, resumindo, essa questão, a letra A, é a correta por quê? Porque Aquino ele vai incorporar os conceitos de justiça distributiva e justiça comutativa de Aristóteles.
Então, a justiça distributiva, ela vai decorrer exatamente da divisão política de bens em uma comunidade, visando a igualdade. Já a justiça comutativa, ela vai envolver as relações entre os indivíduos, especialmente quando há abuso, agindo de maneira corretiva ou reparadora nesse sentido. Então, a justiça comutativa, ela é reparadora, né? Então, só você sempre pensar assim, olha, é comutativa ou reparadora ou corretiva, é sempre isso. A comutativa está sempre ligada a isso. A distributiva tem a ver com a distribuição de bens e não de ônus, né? Porque é exatamente esse que foi o peguinho da questão C. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.